Começamos por agradecer a todos os oradores e também agradecer de forma muito especial a Paulo Sérgio, que voltará a estar connosco amanhã. Habituado a entrar em nossa casa pela televisão, hoje troca os estúdios pelo palco. Com a energia de sempre, a boa disposição que todos conhecemos e a arte de conduzir conversas, vamos receber com uma salva de palmas Jorge Gabriel. Está aqui uma alteração no guião, mas as palmas são sempre merecidas para Jorge Gabriel. Vamos chamar novamente a palco Paulo Sérgio. Obrigada. Seja bem-vindo novamente. Estava de folga durante a tarde, afinal. Parecia, eu exatamente. isso, Ainda tenho aqui mais um debate. Até já. Então, até já. O Jorge Gabriel já se junta a nós depois deste próximo debate. E o próximo debate é, eu diria, tão interessante como foi o da parte da manhã, porque vamos gerir a complexidade. Quanto maior a nau, maior a tormenta, costuma dizer o povo português na sua eterna sabedoria. E, portanto, grandes palcos, grandes desafios, é aquilo que temos para, enfim, começar esta sessão da parte da tarde. E para se juntar a mim aqui em palco, chamo-me o Coronel Adriano Rocha, chefe de Divisão de Emprego Operacional do Departamento Operacional da Guarda Nacional Republicana. Sr. Coronel, faz favor. Tenho que pôr os óculos, é outro dos problemas da idade. Sr. Coronel, bem-vindo. Faça favor. Dan Humphreys, que é o adjunto do planeamento policial do Campeonato da Europa de 2028, no Reino Unido e Irlanda do Norte. How are you, Humphreys? Thanks, you. Take the seat, please. E por fim, o Guilherme Garcia, que é responsável de consultoria de estádios e arenas da IMG. Ele que é espanhol, mas não faz a cesta. Estivemos ali a falar sobre esse assunto, faz mais ou menos. Guilherme. Muito obrigado. Thank you very much. Dan Humphreys, kick off. The stage is from you. Thank you. Yes, good afternoon everyone. I'm Dan Humphreys. I work in UK policing. I'm from the Metropolitan Police on secondment as one of the lead planners for Euro 28. It's an absolute honour to be here, so thank you for having me and to have this opportunity to be able to share with you some of our early sort of strategic planning approach, if you like, for Euro 28, which may seem some time off, but I picked this up in June 24. That time has flown by and we're already 2 years, 9 months away, and not that I'm counting, but it's going to quickly disappear, and so, can't emphasise enough the importance of early planning. So I'm going to just give you a brief overview of Euro 28 for those that don't know, so some of the venues and stats and figures, if you like, and then the key organisations, governance and delivery partnership, some of the safety and security, sort of law enforcement operational challenges, and then go into the planning coordination approach across UK and, of course, Ireland, strategic and operational delivery, and then the police and law enforcement approach to a safe and welcoming tournament, we hope. So what is Euro 28? It's a men's football tournament owned by UEFA. It's expected to be June, July 28, and I say expectant because there's a media launch in November this year where, amongst the numerous things that will be announced, the match schedule and how many games each venue will have and all that kind of detail will be sort of launched. 51 matches, 4 host nations, so Euro 28 UK and Ireland, but of course within the UK we've got England, Scotland, Wales, and then of course Ireland. With Northern Ireland no longer being a host nation.
sales. 2.5 million will go through fan zones and UEFA festivals. 10 plus fan zones, 8 host cities, 9 world famous stadia, as we call it, so an average of 60,000 average capacity, some slightly less, some slightly more. Integrated mobility plans, numerous volunteers, 31-day tournaments, best-in-class training facilities, numerous airports and ports and everything else such as that. So just a bit of context, I guess, behind the tournament. So where are Onde é que vão ser então os jogos? Temos Hampton, Scotland, of course, na Escócia, a Arena de Dublin, the National Stadium of Wales in Cardiff, and then in England we have St James's Park in Newcastle, the City of Manchester Stadium, which is Manchester City Stadium, Everton Stadium in Liverpool, Villa Park in Birmingham, and then in London we have the Tottenham Hotspur Stadium and Wembley Stadium, where we're expectant of the semi-finals and finals to take place. So obviously we're working across a huge partnership, if you like, so some of those key organisations and governance, although not exhaustive, include UEFA as the event owners, UK and Ireland 28 Limited, who are a private body tasked to deliver and coordinate the tournament, football associations, host governments, host cities, host stadiums, policing, for which I speak, and local authorities, councils and so on. So delivery is dependent on a range of partners, and many decisions will be reserved by UEFA, they are the event owners. And then UK and Ireland 28 Limited is the private company who has been established to coordinate and deliver with domestic partners and hosting responsibilities. UK and other government partners have committed to the delivery of government guarantees, so all our decisions and all our, have to be kind of in line with those government guarantees, which will be nothing new to you, I'm sure. So I'm just going to touch on some of the sort of safety and security, sort of law enforcement, operational challenges. So many of these will be really familiar with you, and I'm sure the same challenges that you and we all will face in all our events and various other things. But some probably a little bit more unique to the UK, which I'll allude to. So serious disorder, yes, obviously we want to prevent disorder. Final at Wembley in 2021, I think we all saw what happened there. There's been a lot of change and learning that's come from that, Casey review and all this kind of thing. So we're in a really good place now in terms of some of that more permanent infrastructure and some of those kind of mitigating factors that would negate similar issues from happening. But obviously, we host football week in, week out. Disorder, crime, all that kind of stuff, it's stuff that we want to mitigate, minimise, and obviously a crime and disorder-free tournament would be a really good one for us, and I'd take in each and every one of those incidents personally, should they happen. So 4 countries, 4 governments. The challenge with that is that we're working to differing legal systems, devolved powers and legislation and so on, so England and Wales will work slightly differently to Scotland and Ireland in terms of legislation. So, we're doing that work now to kind of reach out to them, establish where those gaps are, can we fill them? And again, the importance of early planning, things like legislation, certainly in the UK, takes a lot of time. So, where we need to make changes and, lessen those gaps, and this gives us the opportunity to do that. The fact that we picked this up so soon, 4 years out, so to speak. And of course, we have some quite powerful legislation in the UK, particularly around football. Drinking in view of pitches, pitch encroachment, acting in a certain disorderly way, hate crime and chanting and things like that is an offence for which you'd be arrested in England and Wales. And associated to that, of course, is football banning orders, and I'll touch on those in a short while. Scotland and Ireland work slightly differently there, so of course, there's an opportunity for us there to sort of bridge those gaps. tentar melhorar e preencher algumas eventuais lacunas. Como ouvimos esta manhã, trata-se de standardizar, harmonizar e procurar consistência. É daí a importância de trabalharmos enquanto parceria de uma forma unificada para tentar fazer passar a mensagem de uma forma uniforme e consistente para todos os adeptos, porque já sabemos que em termos de serviço haverá sempre divergências de um país para o outro, é assim,
mas a forma de comunicar, de fazer passar a informação é importante para que a experiência dos adeptos seja o melhor possível. A Convenção de St. Denis já foi aqui falada, a importância da segurança e do serviço. Depois, a importância da manutenção da independência operacional das várias forças anfitriãs. Temos aqui várias autoridades da lei e de policiais envolvidas. Mais uma vez, nunca é demais sublinhar a importância da coordenação, conseguir encontrar materiais e organizar materiais que definam procedimentos comuns, e isso tem de ser feito em trabalho local e com as parcerias locais. Mais uma vez, standardização, normalização, consistência. Estamos nessa fase precisamente agora. Crimes de ódio, violência contra mulheres e violência doméstica. Há a sugestão de que durante o período do campeonato estejamos atentos a este tipo de situações e, portanto, já estamos a investir na forma de lidar com este tipo de situações. Marchas de adeptos, também já foi aqui referido esta manhã, estamos a trabalhar também neste tópico. São, enfim, coisas que no fundo são normais nos nossos jogos semanais no Reino Unido. Estamos habituados a grandes marchas de adeptos, estamos habituados a receber grandes clubes de europeus, de Portugal também e de outros países europeus, portanto não é nada de novo para nós nesse aspecto. Não é um desafio extraordinário, digamos. Em termos de organização e infraestrutura, e os stewards, os assistentes operacionais, etc., é também um ponto em que estamos a trabalhar para que haja coordenação. Pensar, por exemplo, em situações como barreiras, veículos, como impedir o acesso de veículos hostis, por aí fora, coisas deste género. Mobilidade também já foi abordado. No Reino Unido, dentro do Reino Unido e Irlanda, a mobilidade é mais fácil do que, por exemplo, nos Estados Unidos, não há dúvida nenhuma. Dentro do Reino Unido e Irlanda, embora sejam 4 países com alguma autonomia, a mobilidade é fácil e podemos deslocar da Escócia para a Irlanda, da Irlanda para a Inglaterra e Países de Gales com muita facilidade. Portanto, isso não será um problema. Depois, em termos de pessoas protegidas, seja do Reino Unido ou internacionais. Todos sabemos que o mundo está a enfrentar uma situação difícil, do ponto de vista de tensões políticas, geopolíticas, as manifestações, os protestos são uma realidade a que nos tornamos habituados. Portanto, estamos também atentos a esta questão, estamos atentos à questão da capacidade dos locais, estamos também a prever formações específicas que tenham em conta este tipo de preocupações. Porque são coisas que estão a acontecer neste momento e temos de estar preparados. Fan zones, as zonas para os adeptos, são importantes não só para as atividades oficiais e as ativações oficiais, mas para todas as pessoas. São zonas onde há também todo tipo de ativações não oficiais e, portanto, temos de estar atentos também a estas atividades. Adeptos sem bilhete, outra questão a que temos de estar atentos. É mais uma preocupação para outras, porque sabemos que haverá sempre adeptos que sem bilhete vêm porque querem estar nas imediações do estádio, sentir a atmosfera e, portanto, estarão por ali, não têm bilhete, não vão para o estádio. Não quer dizer que vão criar problemas, mas temos de estar atentos a este grande grupo de pessoas. Depois, o perímetro de segurança externo. Eu falarei disso daqui a pouco, mais adiante, especificamente sobre este tema, portanto não vou aqui referir. A coordenação central com as várias polícias internacionais também é algo que está previsto. Questões como o terrorismo, os drones e a cibersegurança é algo a que também estamos atentos e no qual estamos a trabalhar. Há cada vez mais legislação específica que prevê mais medidas para este tipo de situação. E depois,
no fundo, mas isto, enfim, é algo que no Reino Unido em geral, mesmo sem serem eventos desportivos, é algo que está sempre subjacente a qualquer atividade com grandes números de pessoas. Estamos bastante habituados a grandes manifestações, grandes ajuntamentos de pessoas e, portanto, isso não é uma novidade. Para fazer face a estes desafios, o que é preciso? É preciso trabalhar em colaboração, é preciso planear antecipadamente, o mais antecipadamente possível. E daí nós estarmos agora a reunir com os municípios, as cidades, as autoridades, isto nunca é demais referir a importância deste trabalho prévio, deste trabalho conjunto, para conseguirmos chegar ao nosso objetivo último, que é, no fundo, o que todos queremos aqui, que é um evento seguro e uma boa experiência para os adeptos. Isso também passa por definir papéis, responsabilidades, estabelecer limites, estabelecer responsabilidades de uma forma muito atempada. Já o fizemos, essa parte está tratada, portanto é bom. E agora estamos na fase de recolha de informações e de partilha dessa informação entre todos. Esta fase eu diria que é importante agora, sem dúvida, mas será ainda mais importante mesmo antes do evento e durante o próprio evento. Será determinante para o sucesso do evento, eu diria. Como já referi antes, nós temos um centro de coordenação da polícia, um centro de coordenação internacional, que vai dar apoio a todas as cidades anfitriãs. Isso inclui 8 forças policiais, o que cria todo um conjunto de desafios muito únicos, porque cada entidade policial tem a sua forma de trabalhar. Basta pensar nas escoltas policiais, há normas e formas de o fazer de uma forma muito diferente. Portanto, estamos a reunir legislação, garantias, políticas, normas, para termos uma política e uma abordagem consistente, mas que, ao mesmo tempo, não retire a independência operacional de cada uma destas forças. Porque no Reino Unido fazemos as escoltas de uma determinada forma, mas sabemos que aqui temos um nível de exigência muito elevado e, portanto, é bom que cada comandante de cada força tenha a sua independência operacional para poder tomar decisões no momento, face a uma situação inesperada. O objetivo deste centro de coordenação é a existência de um grupo estratégico umbrella, não é? Portanto, um grupo de chapéu, que garanta a coordenação de todas as forças policiais, assegurar que há uma evolução atempada e coordenada e como disse, sem que, como disse, seja retirada a independência e a responsabilidade de cada uma das forças. Foram definidos diretores, coordenadores destacados especificamente para este evento, para garantir que todas as etapas vão evoluindo de forma correta, que não há atrasos, que tudo se mantém dentro do calendário que é necessário para que estejamos num bom momento na altura certa. Portanto, todo este trabalho está a ser feito, algum já foi feito, e temos então uma equipa dedicada que foi destacada para o planeamento policial do evento, e o seu objetivo era garantir um Euro 28 seguro e efetivo, com uma comunicação e coordenação efetivas, um planeamento proativo, de forma a assegurar uma excelente experiência para todos. Este centro coordenador é financiado pelas autoridades das cidades anfitriãs. Foi criado sob os auspícios da Coordenação Nacional das Polícias e trabalhamos muito de perto uns com os outros, mas de uma forma separada entre as várias autoridades das quatro nações. O objetivo é termos aqui uma visão supranacional e uma coordenação entre os 4 países. Os nossos objetivos é, obviamente, em primeiro lugar, garantir que o campeonato é seguro para todos, depois apoiar a implementação dos princípios de coordenação do grupo de coordenação das forças policiais, conseguir cumprir o orçamento previsto e reforçar as ligações entre os vários parceiros.
Como é que poderemos fazer isso? Começar por apoiar as agências operacionais através da partilha de melhores práticas e de normas, prestar aconselhamento especializado. Nós sabemos que não temos as respostas para tudo e é por isso que estas parcerias são importantes, porque muitas vezes, quase sempre, as respostas não estão na polícia, nas autoridades policiais, estão no outro lado e, portanto, temos de trabalhar com todos os stakeholders. Outro elemento, ajudar a definir os limites entre as várias funções e responsabilidades públicas e privadas em matéria de segurança. Mais uma vez, as várias parcerias, a coordenação com os governos locais, a responsabilização, tudo isto é fundamental. Incorporar as melhores práticas globais do Euro de 2024, do Mundial FIFA de 26 e por aí fora. Tudo isto vai ser uma aprendizagem que nos servirá a nós e com certeza que temos aqui oportunidades de aprendizagem valiosíssimas e iremos integrar as melhores práticas e as lições aprendidas, sem dúvida nenhuma. Depois, informar todas as partes interessadas dos vários governos, criar processos de garantia para reforçar a confiança no planeamento das forças policiais, contribuir para as estruturas de gestão de riscos, aprender com as lições de eventos anteriores e integrá-las na implementação e execução com reuniões pré e pós-evento. Vejamos agora as principais áreas que nós identificamos em termos de aplicação da lei e das várias entidades e autoridades envolvidas. Temos aqui um organigrama completo que pretende representar todas as entidades do Reino Unido, Escócia, País de Gales e Irlanda. E isto vai evoluindo à medida das necessidades. No topo vem o grupo de coordenação policial, de que já falei, e depois a verde temos as várias articulações, consultas com várias entidades ligadas à organização do evento e as várias estruturas governamentais envolvidas. Há aqui, enfim, é um slide um bocadinho complexo, mas resumindo, temos aqui todas os nossos recursos e capacidades em termos de coordenação de autoridades policiais. Será que temos todos os recursos de que necessitamos? Será que, para além deste evento, conseguimos assegurar as outras atividades normais, cotidianas, que todas as forças e entidades têm de assegurar no seu dia-a-dia? A questão, por exemplo, da detecção canina, tudo isso está a postos? Será que temos capacidades, recursos, existem? Ou será que precisamos de mais capacidades, mais recursos humanos? Essa análise está a ser feita também nesta fase prévia de planeamento. Estamos também muito focados na prevenção do terrorismo e do crime organizado e para isso há a partilha de informações entre as várias entidades. Estas informações podem vir de múltiplas fontes, como todos sabem, informações sobre protestos, manifestações contra terrorismo e por aí fora e por aí fora. Agora, como é que juntamos toda esta informação? Por onde é que ela vem? De onde é que ela vem? Quem é que a analisa? Quem é que a tria? E como é que a partilhamos de forma eficaz? Tem de haver acordos de partilha de informações, acordos de confidencialidade, não só entre as autoridades policiais, mas entre todos os nossos parceiros. Quando falamos aqui de zonas ligadas ao local, estou a falar mais do que o estádio, toda a zona envolvente ao estádio. Temos de ter essa noção de todo o espaço. As funções habilitadoras, as comunicações, é uma outra das áreas em que este grupo de coordenação terá de se focar e temos também todo um conjunto de entidades dentro desta área. Depois, claro, a legislação e a parte jurídica, que também não pode ser esquecida. Neste âmbito, estamos a trabalhar com os colegas das fronteiras e das alfândegas para definir também bem, claramente, normas, procedimentos e evitar que entrem pessoas no país, alegadamente para o campeonato e depois serem pessoas ligadas a crimes ou pessoas que vêm com o intuito apenas de criar conflitos. Há pessoas que nós não queremos de modo nenhum que entrem,
porque o que queremos é uma experiência positiva para os adeptos. E isto é apenas um exemplo entre muitos daquilo muito que está a ser feito. Agora, alguns exemplos relativamente à normalização e à tal consistência de que já falámos muito. As ordens de proibição já foi aqui falada ao de leve esta manhã. Esta é uma ferramenta jurídica que temos à nossa disposição para qualquer crime ligado ao futebol, qualquer coisa que pode ir desde estar bêbado ou entrar dentro do campo de jogo, atirar objetos para dentro do campo, enfim, drogas, qualquer coisa. Há muitas situações que podem levar a estas ordens de proibição. Isso está bem definido. Temos agora um enquadramento específico para o Euro 28. Já foi bem definido todos os casos que podem recair no âmbito de uma ordem de proibição. Portanto, isto é uma forma muito boa que temos à nossa disposição para evitar problemas. Os pilotos e escoltas, estamos também a reunir informação sobre não só a situação no Reino Unido, mas também as boas práticas de toda a Europa, para estarmos bem a par e para podermos informar as nossas forças policiais das melhores práticas. O tal centro de que também já falei aqui, de coordenação policial internacional, vai ser um ponto crítico de gestão e coordenação da informação. Já temos um local, uma sede, onde este centro vai estar sediado. Será, digamos que, o nosso hub de coordenação centralizada, e vai abordar todo tipo de informações, desde os parceiros do próprio evento, todos os representantes das nações concorrentes terão aqui a sua representação e estarão aqui prontos a ajudar-nos. Depois vai estar também responsável pelo bem-estar e pela logística de todas as delegações, e as próprias forças policiais terão aqui também o seu assento. Teremos os tais oficiais de ligação, de que já foram aqui referidos esta manhã, portanto, que serão os principais responsáveis pela segurança. Será também o centro responsável por todas as informações em tempo real sobre os bilhetes. Portanto, se for, por exemplo, necessário cancelar um determinado bilhete com base numa informação obtida, é este centro que tem a capacidade de resposta imediata. E outros aspectos, como a ligação com as embaixadas, a ligação com a comunicação social e os média, serão aqui os pontos de debriefing, de conferências de imprensa, e será também aqui que tudo se vai passar a esse nível. Dito isto, penso que terei sintetizado a maioria da informação. Estes são os meus dados de contacto. Estou ao vosso dispor para qualquer informação. Tenho a certeza que aqui na sala há muita experiência, muito conhecimento, e eu próprio também terei a beneficiar com o vosso conhecimento. Portanto, há sempre muito a ganhar de ambas as partes com qualquer contacto. Obrigado. Adjunto do planeamento policial do UEFA Euro 2028. Há aqui perguntas bem interessantes e questões bem interessantes. Já vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Guilherme Garcia é o responsável de consultoria de estádios e arenas da IMG. Please, in Spanish, in English, in Portuguese, you can sense by my accent I'm not from England. Podem vir bem pelo meu sotaque, que não sou de língua inglesa, sou espanhol. Antes de mais, gostei imenso de ouvir esta preparação para o Euro 2028. É fantástico tudo o que está a ser feito. Do meu lado, venho falar-vos de questões um pouco mais genéricas, questões operacionais, mais genéricas, ligadas a eventos desportivos em geral. Eventos desta dimensão, como os europeus, etc., são realmente de enormíssima dimensão e exigem uma preparação e um tempo muito diferente do tipo de eventos que eu estou habituado a coordenar. Falando precisamente sobre a minha experiência, eu fiz parte da equipa da FIFA no Qatar. Sou arquiteto de formação, mas como muitas pessoas que se formaram como arquiteto em Espanha, acabaram por fazer outra coisa completamente diferente.
acabei por fazer um mestrado na área da consultoria, fui trabalhar para Peru. Em 2019 estive ligado aos Jogos Pan-Americanos, portanto estive ligado à planificação das infraestruturas para os Jogos Pan-Americanos de 2019 e acabei por estar a fazer imensas coisas que não fazia a menor ideia, que nunca imaginei vir a fazer. Foi daí que depois acabei por ir para o Qatar e comecei a trabalhar neste Mundial gigantesco. Fiz parte da equipa operacional, tentando ver o que é que poderíamos adicionar ao design dos estádios para os adequar e os tornar mais adequados para um mega evento como este. Do lado de fora, muitas vezes tem-se a sensação que estes eventos estão super bem organizados e que tudo corre bem, mas não fazem ideia o que é que aconteceu nos bastidores, todo o trabalho desenvolvido durante tanto tempo por tantas pessoas para que tudo flua depois no dia. E foi assim que, com essa experiência, que eu depois me integrei na IMG enquanto consultor para a área dos desportos e dos eventos desportivos. E é aí que agora trabalho em Madrid. Estou sobretudo ligado à questão operacional dos estádios e também à questão da prestação do serviço de excelência aos clientes. Porque o que nós queremos é que os clientes, os adeptos, voltem no ano seguinte, estejam dispostos a voltar e a comprar bilhete para uma experiência que se quer boa e que eles querem repetir no ano seguinte. A primeira coisa que eu tive de ter em conta quando comecei a trabalhar para o Atlético de Madrid, um dos grandes clubes de Madrid, é um clube que, obviamente, é o competidor direto do Real Madrid, com um orçamento de milhões só para a parte do serviço aos VIPs. E o Atlético de Madrid queria melhorar também essa parte do seu serviço, porque se querem competir na Liga dos Campeões têm de ter mais financiamento, têm de ter entradas de dinheiro, têm de ter um estádio fenomenal, fantástico, para estarem aptos para conseguir receber grandes finais, e para isso estão dispostos a acolher também grandes cantores e grandes espetáculos musicais no estádio para angariar fundos. Isso é bom, mas ao mesmo tempo não podemos exigir cada vez mais dinheiro aos adeptos para virem ao estádio de ano para ano. E, portanto, é preciso encontrar formas alternativas de financiamento e, ao mesmo tempo, garantir todo um conjunto de serviços que cada vez mais as pessoas estão à espera nos estádios. Portanto, qual é o nosso objetivo no Atlético de Madrid? Nós começámos a trabalhar com eles, enquanto consultores, para definir o que é que acontece jogo após jogo. Um dos slides do Dan, que me chamou a atenção, dizia que era importante trabalhar em conjunto, trabalhar previamente ou atempadamente e reunir informação. Acho que era isso, não estou em erro. Ora, isso foi precisamente o que nós começámos a fazer. Ver que departamentos é que estão envolvidos, segurança, informações, acreditações, hostess, portanto, as hospedeiras, o que acontece quando chove durante o jogo, o que acontece num jogo durante a semana, o que é que isso é diferente para um jogo de fim de semana, e quando há um problema e temos de telefonar para alguém ligado das infraestruturas, a pessoa está lá para atender a qualquer hora. Coisas tão pequeninas quanto estas. Começámos a analisar todo tipo de dados e informações sobre cada um dos jogos e depois elaborámos um relatório para o Atlético de Madrid. É verdade que nunca será possível termos zero problemas, mas o objetivo é minimizar os problemas. E ficou a importância de um consultor externo é precisamente conseguir mostrar ao cliente coisas que o próprio cliente não detecta na sua própria organização. Mas temos depois também de ter em conta o feedback do cliente
para que as coisas vão melhorando, de ano para ano, o serviço melhor e o cliente final, neste caso o clube de futebol, possa aumentar o preço dos bilhetes para assim ter mais financiamento e angariar mais dinheiro para tudo aquilo que tem de fazer. Outro projeto que temos em mãos de momento é com um cliente da Arábia Saudita que vai mudar de um estado para um estado maior, portanto um estado com 70 mil pessoas de capacidade. Passaram da segunda divisão para a primeira divisão e, portanto, agora vão jogar na primeira divisão. E querem fazer esta mudança de estádio para se adaptarem. Foi um clube que cresceu muito em termos de financiamento e de orçamento, mas não cresceu na mesma proporção em termos de recursos humanos e recursos materiais. E, por isso, nós fomos contratados para os ajudar neste processo de transição e para se conseguirem certificar de acordo com a norma ISO. Portanto, no fundo, aqui é um trabalho que aqui é ligeiramente... Enfim, tem algumas semelhanças com aquilo que fizemos com o Atlético de Madrid. No fundo, o que o clube pretende é elevar o nível de serviço, elevar os padrões de qualidade para que os adeptos se sintam bem e cada vez melhor dentro do seu estádio. Queremos que os adeptos continuem a ir aos estádios e entusiasmados com a sua equipa e não queremos que os adeptos voltem para casa depois de um jogo a reclamar sobre este ou aquele aspecto de organização do estádio. Por vezes são pequeninas coisas que ficam na mente das pessoas e não queremos que isso aconteça. Em relação ao Mundial de Clubes 22-26, vou falar disto muito rapidamente, porque já foi aqui falado. Eu também fiz parte, como já disse, da equipa operacional no Qatar. Trabalhámos durante 1 ano e meio antes do evento para organizar e fazer toda a planificação. Eu calculo que, neste momento, a maior parte das equipas já se estejam a preparar para o evento do próximo ano. Há que formar pessoal, há que preparar todo o pessoal de apoio, toda a equipa técnica que apoia e o staff técnico que acompanha as equipas. E todos sabemos que em cada sítio há coisas muito específicas. Por exemplo, no Qatar era proibido vender cerveja em determinados locais. Tivemos de encontrar formas alternativas para que os adeptos não sentissem falta desse elemento a que estão habituados. Portanto, há muito planeamento prévio que tem de ser feito e isso exige que as pessoas sejam flexíveis. Há muitas coisas que nos ultrapassam e que nunca iremos entender. Estão do outro lado, mas o que é importante é termos sempre presente que entre aquilo que vemos e aquilo que está por trás do que vemos há muita mais informação e muitas pessoas e muito trabalho envolvido. E, portanto, daí a importância em trabalhar em conjunto, em nos coordenarmos com todos os parceiros, porque ninguém sabe tudo. Aqui temos precisamente a imagem da zona envolvente ao estádio. À esquerda do estádio temos toda a zona dos hotéis. Eu espero que os estádios, ou prevejo que os estádios do futuro que vão receber estes grandes eventos têm de ter presentes que têm de acomodar infraestruturas à volta da zona do estádio, que serão estruturas temporárias, estruturas para a acreditação, estruturas para o alojamento, para a restauração, para uma série de coisas. Portanto, qualquer país que queira receber um grande evento tem de prever toda uma série de coisas na zona envolvente ao estádio. Muitas delas serão temporárias. Uma tendência que temos vindo a ver junto de muitos clubes é a sua necessidade de alargar o público-alvo.
vemos cada vez mais pessoas que não vão propriamente, não compram bilhete, não vão propriamente ver o jogo dentro do estádio, mas vão para a zona envolvente ao estádio e ficam por ali, vão estar, conviver, e que estão por ali não necessariamente pelo futebol, mas por outras razões. Isso é cada vez mais uma tendência. Dando-lhes, e estamos atentos a isso, dando, por exemplo, a possibilidade de ter ecrãs cá fora, para que quem está do lado de fora possa ir acompanhar minimamente o que está dentro do bilhete do estádio. Ou fazer campanhas de último minuto com bilhetes a 50%, quem sabe, como uma forma de incentivar todas estas pessoas que já estão ali ao lado do estádio e não estavam a prever entrar, mas face à redução de preço do bilhete, se calhar até são tentados a ir. São coisas que que estão a surgir e que são uma tendência. Vemos também cada vez mais várias gerações, vários segmentos de idade a participar nos estádios e nos jogos, e temos de prever as necessidades desses variedíssimos grupos etários. Um grupo novo, como os que nós chamamos os nómadas corporativos, são, por exemplo, aquele grupo que vai aleatoriamente a um jogo ou outro, não assiste regularmente a jogos, mas até calha ir daquela vez. Portanto, são pessoas que não estão habituadas ao ambiente do estádio e são grupos a que temos de estar atentos, subgrupos a que temos de estar atentos no futuro. Do meu lado é tudo, mas estou agora ao vosso dispor para quaisquer perguntas. Obrigado. Guilherme Garcia é o responsável de consultoria de estádios e arenas da IMG. Sou Coronel Adriano Rocha, chefe da Divisão de Emprego Operacional do Departamento Operacional da Guarda Nacional Republicana. É a última apresentação. Tenho um problema com a base do microfone, mas já está resolvido. Ora, obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Estava a ver se via aqui o Sr. Presidente da PCVD, porque ele permitir, queria pedir, entre aspas, permissão para transmitir um bocadinho esta temática que aqui me traz. Estávamos nós na organização aqui do F4 Congresso e fomos contactados no intuito de aqui participar. E tendo em consideração que Portugal e todos nós vivemos futebol, amamos o futebol, somos um país que transpiramos futebol e vivemos para o futebol, à altura lancei-lhe um repto. O porquê de não alterarmos um bocadinho o paradigma, o porquê de não sairmos do conceito de futebol, indo na mesma de encontro com a temática que temos aqui impressa, a questões securitárias, a questões das proteções, a questões do serviço, e abordarmos outras temáticas, outros desportos. A par disso, estávamos a assistir à Vuelta em Espanha, que fruto das manifestações pró-Palestina, estavam a trazer um novo e grande desafio em termos securitários. E foi isso o repto que foi lançado e que o Sr. Presidente da PCVD autorizou. Na altura, ficámos indecisos entre seguir duas temáticas, ou o WRC ou a volta a Portugal. Optámos pela primeira. E antes propriamente de passar à apresentação, eu ia pedir lá em cima se me colocava este primeiro vídeo e se era possível retirar um bocadinho o som, colocar o som mais baixo. Porque eu ia ler aqui um testemunho do Sr. Miguel Oliveira, o navegador. Aqui com problemas técnicos. Pode pôr. Não está a dar? Sr. Coronel, acontece muitas vezes, é? Posso lhe garantir que isto acontece muitas vezes. Olhamos para a câmara e
ficamos caladinhos, à espera que algo aconteça. Se pudermos ver o vídeo. Se fosse possível, não. Vai agora. Exatamente. Testemunho de Miguel Oliveira, o navegador. O Joaquim tinha treinado muito com o carro, diz Oliveira, e tem praticado as etapas. Por isso esperava ir bem. Esperávamos misturá-lo com os melhores. Mas infelizmente tudo parou muito cedo e de forma muito trágica. Esta é a parte mais rápida da etapa. Tem uma reta e depois uma curva para a direita que é muito, muito rápida. É a quinta a fundo, quase máxima. No treino, Joaquim fazia ali 200 km/h. A estrada estava completamente lotada. Havia pessoas e pessoas e pessoas. Quando Joaquim saiu da curva, um gajo pisa a estrada, tem que fazer uma correção e quando fez a correção e tentou voltar ao normal, a traseira do carro escorregou. Tenho anos de experiência como copiloto. Eu estava a olhar para baixo, senti que o carro não estava controlado, mas senti que ainda podia ser controlado. Então continuei a olhar para as notas e lendo. Então senti os estrondos, mas não vi ninguém. Não vi nada, porque tudo estava do lado esquerdo do carro. Eu senti várias pancadas do carro a bater nas pessoas. Joaquim Santos não se conseguia mover. Não tinha ferimentos, mas estava com a cabeça no volante. À volta estava o caos completo. 3 morreram instantaneamente, incluindo uma mãe e o seu filho de 11 anos. Outra criança foi morta e uma pessoa morreu mais tarde no hospital. Espalhados ao redor do carro, outros 32 ficaram gravemente feridos. O testemunho continua. Penso que para as pessoas com mais idade que estão aqui nesta plateia, com certeza recordam-se deste acidente ocorrido no Rally de Portugal em 1986, na zona de Sintra. E isto aqui foi um paradigma. Foi um paradigma porque, fruto deste acidente, o Rally de Portugal acabou por sair de Portugal. E só regressou muitos anos, várias décadas depois, voltou novamente a regressar. E isto implicou uma mudança de paradigma, uma mudança da forma de vermos as questões securitárias, uma forma de vermos a proteção, uma forma de vermos os serviços aos adeptos. Tudo isto teve que ser alterado. Em 2016 estava a decorrer o nosso famoso Euro 2016, no qual fomos vencedor, de boa memória para nós, e foi assinada esta Convenção de Saint-Denis. Nesta Convenção de Saint-Denis, como já aqui hoje foi falado, foi dada a importância às questões da proteção, às questões securitárias e às questões do serviço, e que deveriam e devem trabalhar de uma forma integrada e equilibrada. Mas, mais uma vez, aquilo que verificamos, principalmente em termos normativos, é uma direção muito para os espetáculos desportivos que decorrem em recinto. E a pergunta que eu faço é, e ao nível dos espetáculos desportivos que decorrem na via pública, nós conseguimos aplicar estas regras? Nós conseguimos evoluir? Eu penso que sim. Na primeira imagem temos anos 80. Para quem conhece esta classificativa, eu quase me arriscava a perguntar à plateia se alguém conhece, salto, classificativa de Faf, na Limeirinha. Na segunda fotografia já temos quando o Rally de Portugal regressa a Portugal, entre 2015 e 2020. E na terceira temos na atualidade. E só para olharmos para estas 3 fotografias, claramente vemos aqui grandes diferenças em termos securitários, mas de retaguarda vemos também grandes diferenças. Nós hoje em dia, nas principais classificativas, já temos a componente safety. Já temos a componente safety dedicada aos pilotos, dedicada a quem está em competição, mas já temos uma componente safety, toda ela dedicada aos adeptos. Obviamente que até chegarmos lá, há muito trabalho aqui a fazer. Normalmente eu costumo dizer, um WRC, o maior evento, a maior operação de segurança que a Guarda Nacional Republicana organiza, normalmente inicia-se praticamente com 1 ano de antecedência. E isto porquê? Estamos a falar de uma classificativa e de uma prova que tem a duração normalmente de 4 dias, neste caso 2025 com 24 classificativas, 344 km e 1366 de ligação. E todos estes quilómetros têm que
têm que ser cobertos e temos que salvaguardar ao longo destes quilómetros que há segurança para participantes e segurança para todos os adeptos e para todo o cidadão que possa se cruzar com estes troços, com este evento. Alguns números. Falamos de um evento em que, em 4 dias, empenhamos cerca de 3 mil militares. Falamos de um evento que empenhamos cerca de 963 viaturas. Falamos de um evento com mais de 2.200 equipamentos de rádio. E falamos de um evento que só ao nível securitário, para o seu promotor, e só no que diz respeito à Guarda Nacional Republicana, tem um custo acima de 610 mil euros. E tudo isto tem que ser, muitas das vezes, repensado. E tudo isto tem que, muitas das vezes, ser repensado em termos normativos que permita baixar estes números. Indo aqui à questão do planeamento. Como eu já referi, o planeamento começa muito cedo. Praticamente trabalhamos de um ano para o outro. Também costumamos dizer que o plano, quando temos um plano, é sempre a primeira coisa a cair. Porque vão surgir sempre situações em cima do joelho, novas situações que temos que alterar. Independentemente disso tudo, e face a esta dimensão de efetivos, de projeção, de planear, temos que ter aqui em consideração um conjunto de medidas que nos permita fazer face ao evento em si. Começamos logo pelo plano de férias. Colocamos restrições nas férias por forma a termos os efetivos. Temos em consideração os pareceres para demais eventos. Dando o exemplo, em 2025, juntamente com o WRC, coincidiu no mesmo fim de semana a última jornada dos campeonatos profissionais da Primeira e Segunda Liga e coincidiu as eleições legislativas. Mais a missão diária que a Guarda Nacional Republicana tem que guarnecer. E quando pensamos nisto tudo, temos que pensar à retaguarda onde é que vamos ter os efetivos para garantir essa segurança e para satisfazer todas as necessidades que depois este evento vai requerer. Temos que pensar as zonas de refuel. Temos que pensar as zonas das fan zones. Há classificativas, nas vésperas temos eventos. E tudo isso também tem que ser equacionado em termos de segurança. Temos que pensar no nosso plano de comunicação. Temos que pensar como é que vamos transmitir aos adeptos e como é que vamos transmitir ao cidadão por onde é que se pode deslocar, como é que ele pode aceder às zonas de espetáculo, às zonas de público, quando é que essas zonas de público estão cheias e tem que se dirigir para as outras. Tudo isso tem que ser pensado. Reconhecimentos. Os reconhecimentos normalmente começam muito cedo e são extremamente importantes. Um mau reconhecimento pode nos trazer vários dissabores. E nesses reconhecimentos temos que saber muito bem, em termos de classificativa, conhecê-la palmo a palmo. Assim como o copiloto tem o seu roadbook, nós temos que ter o nosso roadbook da classificativa. Nós temos que saber, homem a homem, onde é que ele está. Onde é que está um elemento da Força de Segurança, onde é que está um marshal, onde é que está um controlador. Eu tenho que conhecer a classificativa. Eu tenho que, quando estiver a comunicar, eu tenho que saber dizer aqui é a zona do Confurco, ali é o salto, ali é o alto da vaca, ali é o tanque, ali é isto, ali é a casa florestal. Eu tenho que conseguir transmitir isso tudo. E tenho que conhecer a classificativa muito bem. E tenho que olhar para as regras de segurança. Sobre via de quê? Quando não cumprir isso, trazer-me dissabores em termos classificativos. Está aqui outro vídeo que já vamos ver mais à frente. Mas antes disso, até para não perder muito tempo, ultimamente surgiu-nos mais um novo desafio. Foi o meio do AIS, o meio de drones. Começou a surgir esse desafio em termos aéreos. São eventos que têm uma componente de supervisão e de segurança aérea e passamos a ter os drones. E dentro destes drones temos os drones legalizados para operar, mas temos imensos drones dos adeptos que estão para fazer a sua filmagem e que pode ter impactos gravíssimos em quem está a fazer o seu trabalho. Principalmente ao nível da segurança, ao nível dos meios L. É mais uma preocupação acrescida. Se fosse possível o vídeo. Aqui neste vídeo, o que é que vamos ver? Uma simples caixa de segurança em que não estamos devidamente protegidos. Ao engano do piloto e o que acontece é isto.
Felizmente, correu muito bem. Mas temos que partir desse pressuposto e temos que tomar as respectivas medidas. Segurança dos adeptos. Além de toda a segurança do evento, temos que nos preocupar com os adeptos. Temos que ter que isto são eventos que decorrem maioritariamente em meio rural. Decorre normalmente numa altura do ano em que já podem surgir situações complexas em termos de incêndios rurais. Temos adeptos que não como num espetáculo desportivo em recinto, que só com o aproximar da hora do espetáculo é que se dirigem para o local. Aqui temos situações, como por exemplo na classificativa de FAF, com 3 dias de antecedência, já temos no local lá adeptos. Adeptos que vão acampar, adeptos que vão fazer durante 3 dias a sua vida naquele local. E temos que ter essa segurança em consideração. E temos que ter em consideração os seus comportamentos. Porque podem surgir a partir dali situações de risco para os próprios ou para terceiros. Eu tenho ali a questão das fogueiras. E as fogueiras estão ali porque depois temos pessoas a fazer no meio da mata a sua vida e já tivemos incêndios rurais. E temos que acautelar essas situações. Temos que acautelar as pessoas que estão a acampar onde é que elas acampam. Porque se acamparem numa primeira linha, todos os outros que vão chegar à retaguarda depois com as tendas não vão conseguir visualizar. Tudo isso tem que ser ordenado, tem que ser definido. Temos que ter em consideração os seus comportamentos e reposicioná-los. E depois, à parte disto, peço desculpa a expressão que vou utilizar, muitas das vezes depois temos o jogo do gato e do rato. O que é o jogo do gato e do rato? Que é aquele espectador que tem zonas de espetáculo, zonas de refúgio, zonas de interesse, todas elas marcadas, mas que, apesar de ser a melhor zona para ver o rally, decide ir para aquele local onde não tem segurança, em que se coloca em risco, mas que a gente vai lá retirá-lo e passado umas horas vai aparecer no outro local exatamente igual, exatamente na mesma posição. E que é extremamente complexo e que, infelizmente, eu não encontro normativos na Lei 39 que me permita reprimir esse tipo de comportamento. Ia pedir, se fosse possível, para me passar só o último vídeo, exatamente esse. Este vídeo que aqui vamos ver aconteceu aqui em Faf, na classificativa da Lameirinha, primeira viatura que partiu para a Power Stage no Rally 2023. E aquilo que vemos é um conjunto de pessoas que surgiram num local, por acaso foi aferido, saíram da classificativa de Montinho, foram pelo meio da mata e foram surgir naquele local. E a primeira viatura foi precisamente despistar-se na zona onde eles estavam. Felizmente não houve mortos, felizmente apenas há um ferido ligeiro e as coisas correram tudo bem. Mas é para vermos o perigo destes eventos. E agora, ia pedir, se fosse possível, passe-me só, em questão de timing, só o vídeo, também o do fundo, do lado direito. Isto é aquilo que se pretende num evento desta natureza. Temos aqui a nossa saudosa Michelle Moutão, normalmente a delegada da FIA, a fazer a sua passagem ao longo da classificativa, neste caso a classificativa da Lameirinha, em que só desta zona de onde estamos a ver do Confurco até à zona do Salto, normalmente neste ano estavam ali cerca de 120 mil pessoas, e em que se pretende que todas essas pessoas estejam em segurança, os marshals estejam em segurança, que toda a gente esteja em segurança e de retaguarda consigamos ter todo um conjunto de agentes de proteção civil a fazer o seu trabalho, a apoiar, porque há muitas ocorrências que se verificam de retaguarda. Há pessoas que se caem, que se magoam, há doenças súbitas, há pessoas indispostas, há pessoas indispostas devido ao álcool que consumiram nos dias anteriores, há muita situação a decorrer enquanto tudo isto decorre. Este é o mesmo salto, aquele que estava nas imagens da retaguarda é o mesmo salto, aqui sem salto, e como vemos, todo o público devidamente afastado. E isto para dizer o quê? São eventos que, em termos da força de segurança, exigem muito. Temos que ser capazes de garantir a segurança,
de pensarmos também a componente de satisfazer as necessidades dos agentes de proteção civil, dos agentes que estão dados à componente da proteção, e de pensar também a questão do serviço. Todos aqueles serviços que estão de retaguarda e que não são visíveis, mas que estão ali para servir esta imensidão de adeptos que estão ao longo destas classificativas. Como podemos ver nestas imagens, são imagens do Rally de Portugal 2024, classificativa da Lameirinha. Conseguimos ver já uma percepção de segurança muito longe daquilo da primeira imagem que vimos em 1986. Era tudo que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado, Sr. Coronel Adriano Rocha. Well, I'm going to ask... Vou agora colocar uma questão em português. Será devidamente traduzida e assim iniciaremos a fase de debate. Sabe, porque o senhor falou aí da volta à Espanha. Como é que se resolve um problema daqueles do ponto de vista operacional? Ou seja, nem estou a falar da chegada a Madrid, porque eu acho que a chegada a Madrid até estava, do ponto de vista operacional, a polícia espanhola, tanto quanto tive a oportunidade de ler, conseguiu colocar agentes para aí de metro a metro, mas mesmo assim houve os problemas que existiram. Estou a falar imaginamos, volta a Portugal em bicicleta, passagem aqui por Viseu, chegada a Bragança, por exemplo, não é? E em Viseu há um grupo de manifestantes a favor da Palestina que corta a estrada, que coloca os ciclistas em risco, mas depois, mais à frente, há outro e mais outro e mais outro. Como é que isto se resolve do ponto de vista operacional? É uma pergunta extremamente de difícil resposta. Obviamente... Termina-se a corrida? Eu costumo dizer depende. Tudo depende da capacidade das forças de segurança em conseguir dar resposta em tempo útil para que os participantes na corrida o consigam fazer com a respectiva segurança. Obviamente, quando temos imensos eventos, imensas intervenções a procurar fazer cessar a corrida, acredito que possa chegar a um ponto que a Força de Segurança não tenha uma capacidade de resposta para o fazer. Obviamente que isto implica também todo um trabalho de retaguarda que deve muitas vezes ser feito e que deve ser acautelado. Sr. Coronel, se me permite, deixe-me só dizer-lhe isto. Eu recordo-me aqui há uns anos, chegada da Volta a Portugal em bicicleta a Setúbal, última etapa, em que havia uma ideia, quer da organização, quer da Câmara Municipal, de a fazer passar junto à praia. Portinho, Galapos, eu conheço bem porque sou de lá, e os senhores disseram nem pensar. Começa logo por aí. Tudo que tem a ver com a organização deste evento tem que ser sempre muito bem articulado e coordenado entre força de segurança, promotores, os organizadores do evento. Eu não posso só porque uma determinada organização de um evento decide passar num determinado trajeto e eu emitir um parecer positivo para a entidade administrativa que depois vai licenciar o evento a dizer que pode. Eu tenho que olhar para eventuais constrangimentos e eventuais impactos que a passagem nesses locais pode ter. E eu não tenho que, faça isso e justificando, posso impor, entre aspas, quando estou a dizer impor, sensibilizar a própria organização de alterar... A última palavra é sempre da GNR. Sim, porque o parecer é vinculativo, mas fazermos aqui uma articulação com o organizador e ser alterados os trajetos por forma a ir de encontro com as necessidades, por um lado, da Força de Segurança e que consiga também satisfazer os aspectos competitivos da corrida. Indo um bocadinho atrás e puxando aqui um bocadinho à volta, obviamente que quando, e sem estar por dentro, sem ter toda a informação, obviamente que a ilação que nós tiramos ali, eu acho que não houve ali um alinhamento entre todas as partes. Nós víamos um governo espanhol a promover as manifestações pró-Palestina, a promover que a equipa israelita fosse retirada da corrida
E depois vimos, por parte da Federação de Ciclismo e do respectivo comitê, a dizer que não, senhora, que está em competição e a continuar. Ou seja, houve aqui uma dificuldade acrescida porque não se falava a uma só voz e não se procurou resolver essa situação que resultou em vários incidentes ao longo das etapas, em que a última foi aquela mais visível. E isto para dizer o quê? Em todo tipo de eventos, se estejamos a falar de futebol, se estejamos a falar de basquetebol, se estejamos a falar de ciclismo, o que é que estejamos a falar, terá que haver sempre uma articulação, uma coordenação e um equilíbrio entre todas as partes para haver um consenso e para que as coisas decorram com aquilo que é expectável. Como se costuma dizer, já chega aos desafios que muitas das vezes nos surgem espontaneamente para darmos resposta aos mesmos. Se cada um começar a remar para o seu lado, cada um a querer fazer à sua maneira e com ideologias diferentes, dificilmente vamos conseguir dar resposta a todos os incidentes e em que depois toda a gente fica a perder. Ficam as forças de segurança porque não garantiram a sua tarefa, fica o evento porque não foi realizado, fica muitas das vezes a própria verdade desportiva alterada porque não se chegou ao final da prova, ou seja, aqui toda uma alteração e ninguém fica a ganhar. Por isso, é uma pergunta pertinente, não é de fácil resposta. Eu só vejo disso ser tudo trabalhado à retaguarda e todos estarem a trabalhar em conjunto. Sr. Coronel, o senhor é que aguçou a minha curiosidade ao dizer que tinha discutido a possibilidade de analisar essa questão. Dan, falou na sua apresentação, you spoke in your presentation. Na sua apresentação, Dan falou dos eventos em Wembley, em 2021, especificamente. O que é que a polícia britânica aprendeu com esses eventos? Eu tive a ocasião de ver o documentário da Netflix há umas semanas atrás e parece-me que foi um pesadelo. Efetivamente foi um pesadelo. Eu também vi o documentário e eu estive lá no próprio dia e foi um dia mesmo muito difícil. O documentário, enfim, é como é. Mas desde então houve muita coisa que nós aprendemos. Nós, não só as forças policiais, mas todos os parceiros envolvidos. E muita dessa aprendizagem tem a ver precisamente com a tal colaboração, o trabalho em conjunto, a tal partilha de informações, o tal reunião acumulada de avaliação de riscos de cada uma das partes. Consegue garantir que em 2028 estas situações não voltarão a repetir-se? Bom, eu adoraria poder dizer que sim. Mas o que posso dizer é que faremos todos os possíveis do nosso lado para que tal não se repita, com base na aprendizagem feita, com base nos relatórios pós-eventos que tivemos, com base na experiência que tivemos desde então com outros eventos também. E eu estou confiante que com todo este trabalho e se as coisas continuarem em termos de planeamento tal como estão, eu estou confiante que tal não vai acontecer. Agora, obviamente, nem eu nem ninguém nesta sala pode garantir que não vai acontecer algo semelhante. Guilhermo, para si a prioridade são as equipas, os adeptos, os média, os VIPs? Eu diria que, por exemplo, em Madrid, e eu sou de Madrid e, portanto, obviamente que gostaria muito de ver grandes eventos a acontecerem em Madrid sem problemas. E penso que deve ser possível as pessoas manifestarem as suas ideias no âmbito de um evento desportivo, mas sem que isso desestabilize a competição propriamente, porque há que ter em conta as outras partes envolvidas, os desportistas, os adeptos, os atletas, por aí fora. Se, por exemplo, estivermos no estádio do Atlético de Madrid e houver um bêbado, que não é da claque nem do Atlético de Madrid, se calhar até seremos mais, ou teremos a tendência a ser mais rigorosos com ele do que se for alguém do clube. Mas o ideal é que esse tipo de situações não aconteçam. Agora é óbvio que sem os fãs, sem os adeptos, a experiência do futebol não é a mesma, portanto faz parte
mas é muito difícil. É muito difícil, mas acredito que seria ainda mais difícil se não dessemos prioridade aos nossos adeptos, porque no fundo são os nossos adeptos que estão ali semana após semana ao nosso lado, que compram os bilhetes, e também não podemos esquecer que o futebol também é um negócio. Temos de manter as pessoas na cultura, promover essa cultura e mantê-los satisfeitos, porque são eles que fazem entrar as receitas. Por isso mesmo, devemos, obviamente, pelo menos essa é a minha opinião, devemos dar alguma prioridade aos adeptos da casa, mas tendo sempre a preocupação de segurança genericamente para com todos. Sabemos que há pessoas que estão ali com a intenção de provocar, de criar provocações, há outros que estão ali para assistir ao jogo e que não querem quaisquer problemas. Temos todo tipo de pessoas. Em Portugal há coisas que são muito criticadas do ponto de vista da segurança, e as forças policiais e de segurança são muito criticadas. Por exemplo, se alguém do Benfica for para um lado, ou estiver desportivo de Chaves ou os de Alverca, sabemos que há ali sempre alguma fricção. Bom, no estádio do Arsenal não podemos entrar na zona VIP com uma camisola do adversário. Já no Atlético de Madrid isso é possível. Portanto, são políticas diferentes. É uma questão de equilíbrio. Mas de uma forma ou de outra temos de controlar, e não nos podemos esquecer que há adeptos tranquilos que estão ali para assistir verdadeiramente ao jogo e sem querer criar problemas. Vou abrir a duas questões por parte da bancada. Sim, senhor. Primeira questão. Ali naquela zona. Até porque estamos um bocadinho atrasados, começamos atrasados e agora ainda nos atrasamos mais, mas de facto mereceu bastante a pena estas 3 apresentações. Ora, muito boa tarde. Em português pode ser? Pode, sim senhor. A minha pergunta é para o Sr. Dan Humphries. Há pouco nos seus sliders mostrou-nos a participação para o Euro 2028 de 4 países, sendo que desses 4 países, 3 só terão direito, entre aspas, a visita de um único estádio por país. Pergunto, qual foi o critério, qual a razão para essa situação? Obrigado. So, yeah, I mean, any decision making around. Bom, qualquer decisão tomada relativamente à escolha das cidades e dos estádios, isso está completamente fora da minha capacidade e da minha responsabilidade. Nós esperamos que essa decisão seja tomada pelas entidades devidas e depois concentramos-nos na questão do planeamento de segurança. Enfim, estou a passar a bola para o lado, diria, mas as coisas são mesmo assim, portanto eu não conheço o que está por trás dessas decisões, nem desses processos de tomada de decisões. Acredito que as autoridades locais e dos governos locais de cada cidade terão com certeza tido a oportunidade de fazer a sua candidatura e depois alguém tomou a decisão e selecionou os locais e as cidades e os estados que iriam ser escolhidos. Lamento, mas não é o máximo que eu lhe posso dizer. Questão, por favor. A última. Não. Rodrigo, por favor. Aqui em baixo. Se mais ninguém tiver uma questão, eu vou ter a oportunidade de as colocar depois, posteriormente, portanto, se alguém quiser, eu cedo aqui a minha vaga. Mas, então, nesse caso, vou avançar. It's also a question for Dan Humphries. Uma pergunta para o Dan Humphries. O caso que apresentou trouxe tantos ensinamentos, tantas lições, que eu diria que foi em meia hora a condensação de 3 meses de formação. Foi muito interessante. E uma das coisas que eu retirei do que disse foi como definir um quadro de operações após o Covid se tornou ainda mais complexo. Houve muitas trocas de carreiras, muitos dos assistentes operacionais e de segurança tiveram de deixar a profissão, mudaram de profissão e depois não havia pessoas com experiência para trabalhar para os eventos, quando os eventos voltaram a acontecer. Portanto, foi uma fase muito desafiante e pergunto-me se
do ponto de vista da organização, isso é um problema, mas da perspectiva das forças policiais, como é que o Reino Unido desenvolveu essa capacidade e o que é que estão a fazer para desenvolver essa capacidade em termos de assistentes, de stewards, para termos as pessoas certas, com os conhecimentos certos, disponíveis e em números suficientes para os eventos? Tem essa preocupação para 28? Excelente pergunta. É verdade que houve grandes desafios no pós-Covid e durante o Covid. As pessoas tiveram de recorrer a outros trabalhos, uma vez que não havia eventos, não havia jogos. Foi um período muito difícil. As pessoas tiveram de mudar de profissão, deixaram de ser stewards durante um tempo. E essa foi uma questão que foi muito debatida. E não só ao nível dos stewards, o mesmo se aplicou a muitas outras áreas. Mas no caso dos stewards, muito em particular, é verdade que foi uma questão, e é uma questão que debatemos no seio da nossa parceria alargada. Temos falado com várias entidades e nós fazemos parte de todas essas discussões. E tenho a confiança e a segurança, pelo que ouço, de que, de momento, se está precisamente no processo de lançar contratos de recrutamento para stewards, procurar reforçar os números de recursos humanos nesta área. Temos de ter também em mente, quando há eventos simultâneos, que há uma grande pressão ao nível da procura dos stewards, e tudo isso tem de ser tido em conta. Portanto, é algo que, de facto, aparece continuamente nas nossas conversas diárias com os vários parceiros. Não é algo que esteja nas nossas mãos, não é do nosso âmbito de responsabilidade, mas enquanto parceiros assistimos a essas discussões e sabemos que algo está a ser feito nesse sentido. Ana Humphries, Guilherme Garcia, muito obrigado. E pronto, pela minha parte é tudo. Agora sim, Jorge Gabriel.